Vem comigo que eu te conto, tudo bem, gurizada? Deixa aí teu like e te inscreve no canal, dá essa força pra nós aí continuarmos crescendo na plataforma aí do YouTube. E também ative as notificações, ative o sininho aí pra receber o aviso quando a gente subir os nossos conteúdos, valeu? Bem, hoje o Grêmio divulgou aí também que vai fazer um jogo treino no final de semana aí no sábado contra o Brasil de Pelotas, né, pra já ir montando uma ideia de time aí para enfrentar o São Paulo no retorno da data FIFA, né? E vai ser uma ação solidária aí, né, do Grêmio. Vai ser aberto os portões aí, aproximadamente 9.500, 10.000 torcedores poderão assistir, levando apenas um brinquedo aí, né, para o IGT, para ser feita a ação aí pro Dia das Crianças. Então quem estiver em Porto Alegre e puder, vá às 11 da manhã lá, jogo treino contra o Brasil de Pelotas aí. Certamente o Vini da Pose deve estar retornando, provavelmente o Kik também. Não sei se o Volpi ainda já está recuperado, né? Ainda não está sentindo dores ainda naquele edema que tem na coxa, né? Enfim, vai ter alguma movimentação ali. O Mano provavelmente vai testar algumas formações para ver o que ele tem de melhor para colocar em campo no jogo contra o São Paulo. Uma notícia boa que tem aí é o retorno, então, né? Provavelmente do retorno do Carlos Vinícius e o Kik lá. Não sei se é tão boa assim, mas enfim, é um retorno, né? Diz ele que estava lesionado, estava sentindo dores, então está retornando agora, pelo menos para os treinamentos, né? Mas com certeza ficará no banco. Notícia também é de que me causou até uma certa estranheza, né? Porque o Marcos Rocha, segundo informações, havia pedido para jogar contra o Bragantino, né? Contra o Santos e contra o Bragantino. Foi na viagem, né? E não foi relacionado em nenhum dos dois jogos. Depois ninguém falou mais nada, não falaram se ele tinha dores, se ele tinha desconforto, se tinha lesão, se era desgaste muscular, enfim, qualquer outra coisa. E simplesmente foi passando os dias e tal, e hoje então surgiu a informação de que ele não tem lesão e que deve ser titular contra o São Paulo também. Então mais um retorno, né? E agora fica a dúvida na mão do Mano. Provavelmente deve voltar o Volpi, né, se tiver condições, ou assim que tiver condições, a titularidade da meta gremista, né? Mas eu particularmente tenho preferido, já dizia isso já desde o início do ano, até antes da contratação do Volpi. Inclusive fui um dos defensores da campanha Volpi não, né? Claro, nos ajudou quando pôde, também falhou quando em algumas situações ali, né? Principalmente na Copa do Brasil, que a gente acabou sendo eliminado precocemente, mas nem tudo na vida é só alegria, né? E acredito que pela hierarquia, pelo peso do nome, enfim, e pelas últimas atuações que vinha fazendo, ele deve retornar à titularidade. Mas se o Mano optasse por ficar com o Grando, também não seria uma má ideia. Mas vamos lá. Então acredito que para esse retorno aí, se nada de ruim acontecer, tomara que ninguém se machuque nos treinamentos, né? Mas deve ter um desenho mais ou menos como foi antes da lesão aí do Carlos Vinícius, né? Então o Grêmio ainda briga na justiça lá, né? Teve uma primeira informação favorável, né? A princípio uma liminar do STJD, né, que deve cancelar os cartões tanto do Marlon quanto do Kahneman, né, deixando os dois atletas à disposição, podendo enfrentar o São Paulo. Daí isso também será julgado, né, e se haverá de fato a anulação, né, ou será só um efeito suspensivo, né, e se o Marlon também não pegará mais jogos de suspensão pela declaração no final do jogo, né. Mas é incrível, né? Se o árbitro foi afastado, se o STJD concorda com o Grêmio, se a própria CBF diz que o Grêmio está certo na sua reivindicação,
Daí vão julgar o cara e vão penalizar, ou daqui a pouco vão fazer só um efeito suspensivo e depois vão jogar para frente a suspensão pelo amarelo e pelo vermelho. Não sei, eu acho que tá muito assim, informações jogadas ao vento, sem muita base, vamos dizer assim. Aí já tem aqueles de plantão, né? Que, mas eu não sei se é favorável, porque depois, sabe aquela síndrome do vira-lata do gremista? Mas daí se a CBF nos ajudar, depois nós vamos ficar devendo uma pedra para eles e nós vamos, né? Acho que é melhor deixar assim, porque não é um jogo tão importante. Perdão. Não é um jogo tão importante, não é um jogo decisivo, não é classificatório, então acho que deixa os dois suspensos pelo amarelo e pelo vermelho e tal, porque senão depois nós vamos ficar devendo um favor e tal coisa. Não tem nada de favor. Eu acho que se o que é certo, se os caras foi expulso injustamente por um erro de arbitragem, foi dado o pênalti, não vai voltar o gol, não vai voltar o ponto, mas se der para tirar o cartão, cara, vamos tentar o que é possível, né? Então eu acho que sim, o Grêmio deve lutar por isso, e se conseguir tem que usar, não tem. Aí vai chegar, que nem os caras da IVE lá, mas é que daí vai ser decidido fora do campo, mas se dentro do campo foi decidido errado, tio. Vamos pelo certo, vamos pelo justo. Para que existe a justiça desportiva? Para fazer justiça. Se o cara tem a decisão no ato, tem a possibilidade de ir no VAR para rever se está certo, se está errado, e se estiver errado, corrigir lá no jogo ainda. Não tem. Daí a CBF entra em ação e pune o cara. A comissão de arbitragem, muito a contragosto, pune o cara. O STJD dá a decisão favorável ao Grêmio. Aonde que está a injustiça disso? Porque se está ali aquele setor, é para justamente fazer isso daí. Se não precisa usar ele, ou se usar ele é extra-campo, é fora não convém, então não precisa ter, né? Então acredito que se der tudo certo, aí o Grêmio pode ir com ou Volpe, se tiver condições, ou Grando, né? Marcos Rocha, Noriega na zaga, daí Kahneman se tiver condição, senão Wagner Leonardo, Marlon se tiver condição, senão Lucas Esteves. Cuejar está retornando também, deve ser titular, então Cuejar e Arthur. Eu acredito que o Edenilson deve permanecer ali na meia, né? E Alisson volta também, porque cumpriu suspensão já. Daí Carlos Vinícius no ataque, né? E também acredito que deva seguir com Pavon, talvez Aravena. Acho que o Aravena fez um bom jogo também, não brilhou tanto assim, mas se dedicou bastante, né? E também, para encerrar o nosso vídeo, enaltecer aí a grande vitória, o empate, né? Mas a vitória nos pênaltis, mas o grande jogo que aquela gurizada do Sub-17 fez ontem contra o Palmeiras. Melhor time da competição, Palmeiras, longe, né? Isso aí não se discute, a gente sabe da estrutura que eles têm, da base que eles têm. Mas ontem o Grêmio botou os caboclos na roda. Eu não assisti o jogo todo, mas assisti os melhores momentos hoje, cara. O Grêmio foi muito superior ao Palmeiras, jogando com propriedade, saiu ganhando, estava controlando o jogo, as ações do Palmeiras, claro, eventualmente uma bola ou outra era chutada a gol, enfim, goleiro muito seguro, a zaga bastante bem postada, né? E o gol do Palmeiras, uma infelicidade para o Grêmio, mas um baita golaço do guri do Palmeiras, né? O cara do bico da grande área conseguiu fazer a curva perfeita na bola, né? Ela entrou lá na bochecha da rede, né? Aquela bola que vai escapando da mão do goleiro, o goleiro vai se esticando e ela só vai saindo fora, né? E morre lá dentro da rede, né? Então, méritos do guri, né? Um baita golaço. E aí a tranquilidade, né? E certamente o treinamento nas cobranças de pênalti, né? O Grêmio perdeu uma só, desperdiçou uma, porque o goleiro deles atacou e eles erraram duas, uma na trave e uma para fora, e também a tranquilidade do zagueiro, né? Nosso capitão,
que foi lá e decretou então a classificação do Grêmio para a final. Agora vai enfrentar o Atlético Mineiro e tem totais condições de ser campeão do Sub-17, do Brasileirão Sub-17. Beleza, galera? Quero deixar um forte abraço a todos aí e te inscreve no canal aí. Valeu? Até o próximo vídeo. Tchau, tchê!